Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Eu estou um pouco sem voz, tá? A gripe me pegou, né, de uns dias para cá, mas está tudo tranquilo. Já fiz exame até de Covid, não tem nada, né? Tudo negativo. Eu gostaria de convidar a irmã Jaque para fazer a leitura no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 a 18. Porque se eu começo a fazer a leitura e falar, daqui a pouco não tem mais voz, né?
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém. Obrigado, irmã Jaqueline. Eu peguei ela de improviso, né, para fazer a leitura, mas ela é uma bênção de Deus. Eu sempre brinco com a Jaque, com a irmã Jaque, ela devia estar no seminário já, né? Porque ela é uma jovem abençoada, né? Cheia da graça de Deus. E eu gosto muito de ouvir quando ela vem falar aqui na frente. Ela tem uma palavra muito edificante para as nossas vidas. Mas, fora isso, né, vamos ao Evangelho de João. O Evangelho de João, irmãos, ele dos 4 evangelhos, ele é diferenciado. E eu estava estudando até esses dias, pesquisando um pouco, e deu o acaso do pastor dizer: o pastor Mauro faz a abertura, né? E eu pensei no capítulo 1 do Evangelho de João, porque ele é um evangelho diferenciado. E eu estou começando a estudar o Evangelho de João, pesquisar um pouco. E é o evangelho que apresenta Jesus como o Logos de Deus, né? E essa palavra, ela traz para nós um significado importante, porque João diz: no princípio era o Verbo, ou era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Que coisa maravilhosa isso, né? No princípio era o Logos, a palavra, o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele é Deus ainda. Amém? Essa palavra Logos, ela representa a palavra eterna de Deus. Representa a palavra eterna de Deus, a própria sabedoria e poder de Deus que se manifesta em Jesus Cristo. Essa afirmação estabelece, eu tenho algumas anotações aqui, a pré-existência e a divindade de Jesus desde a eternidade. E é isso que muitas pessoas não compreendem. É isso que o Islã não aceita. Que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus, que o Verbo é Deus. Eles veem Jesus como um profeta, simplesmente como um profeta. Mas não como o próprio Deus. Não entendem que o nosso Deus se fez homem e habitou entre nós, para nos dar a vida eterna. Jesus, como Criador, diz-nos a palavra que todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1,3. Isso atribui a Jesus um papel fundamental na criação do universo. Eu estou sendo rápido aqui porque é só a introdução, né? Mas também nós temos Jesus como a vida e luz. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Ou em algumas traduções diz a luz resplandeceu. O verbo aqui está no passado, né? Resplandeceu. Mas ela aqui está no presente, resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, 4 a 5. Jesus é apresentado como a fonte da vida espiritual e a luz que ilumina a escuridão do pecado e da ignorância. É impossível o ser humano, o homem, a pessoa natural, ter consciência do pecado, da sua condição de ser gerado em pecado, de ser pecador, se não for uma obra do Senhor no seu coração, se não for uma obra do Senhor na sua mente. Então é só pela ação de Deus, através de Jesus na vida do ser humano, que ele tem possibilidade de saber que Jesus é a salvação, é o único caminho, que é o que diz lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E lá em Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que ouvem, né? Que ouvem, porque os que ouvem são levados ao cometimento, a uma ação de posição, de aceitação do Evangelho, se deixarem o Espírito Santo trabalhar nos seus corações. É interessante nós sabermos, o celular ele tem um problema, né? Que se a gente não ficar mexendo com o dedo, ele apaga, né? E nós temos também o testemunho de João Batista, depois de vermos Jesus como a luz dos homens. João apresenta João Batista, os irmãos entendam bem, como um precursor enviado por Deus para testemunhar sobre a luz, para que todos crescem por meio dele. João 1, 6 a 8. João Batista humildemente reconhece que não é a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele veio pregando, ele veio anunciando. E ele disse ainda, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as sandálias, né, a correia dos seus pés. Não sou digno, não me sinto digno de fazer isso. Ele reconheceu a grandiosidade de quem era Jesus. E nós temos que entender isso, que esse verbo que estava com Deus, que era Deus, que veio e habitou entre nós, é aquele que diz também em João 3,16, que é resultado, é fruto da misericórdia e do grande amor de Deus para a vida do homem, para as nossas vidas. Então estar na igreja é algo que aconteceu em nós, porque o Espírito Santo, pela palavra, trabalhou nos nossos corações e nos levou à salvação. A igreja não é um clube para sermos sócios. Amém? Às vezes a gente ouve algumas palavras nesse sentido, né? A igreja não é um clube para sermos sócios. Eu já vi muitas vezes pessoas dizendo, eu não sou sócio daquela igreja, né? Nós não somos sócios da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, membros da igreja, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Aquele sangue que ele derramou na cruz, pela sua misericórdia e pelo seu amor. E é crendo nessa salvação, que por isso nós estamos aqui, para o adorar, para o bendizer, para o engrandecer. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, pelo grande privilégio de podermos expor um pouquinho da tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E que o ouvir da palavra de Deus, Senhor, aumente, que essa fé seja aumentada e que nós possamos sempre, Senhor, entender, como já cristãos,
em assumirmos um compromisso de verdade contigo, em levar as boas novas para outras vidas que não te conhecem. Obrigado, Senhor, por tão grande revelação de amor para com as nossas vidas. E porque um dia nós pudemos aceitar, tomamos essa decisão de te servir e podermos hoje estar glorificando o teu nome. Que a tua palavra nesta noite, que será exposta pelo teu servo, venha de encontro aos nossos corações e que nós possamos crescer como filhos um pouquinho mais, até que o Senhor nos chame para a eternidade ou até que o Senhor volte buscar a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu passo agora a palavra aos adoradores, né? Aos irmãos que vão louvar ao Senhor. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Parece até que foi combinado, mas não foi. O pastor Mauro falou de Jesus Cristo, né? Ter vindo, verbo se fez homem. E eu estava lendo a primeira canção essa noite, é Porque Ele Vive. Posso crer no amanhã, ou porque vivo está. E tem um versículo que fala sobre isso. O versículo está em João 14, 19 até 21. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou com vocês, ou que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Amém? Irmãos, todos podem ficar em pé? Vamos cantar esse cântico, então, Porque Vivo Está, esse hino, que fala justamente sobre isso. E que possamos sentir nosso coração e ter a certeza e a esperança de que Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós, para que um dia a gente pudesse crer nisso também e ter essa esperança de estar com o Pai amanhã. Amém? Deus enviou Jesus, seu Filho, em seu amor.
esse próximo cântico, ele diz: conta quantas bênçãos são. Se a gente parar para pensar o quanto Deus tem feito nas nossas vidas, eu acho impossível a gente contar quantas bênçãos são essas. Mas a gente pode cantar em agradecimento pela sua bondade e o seu amor por cada um de nós. Da vida as ondas agitadas são, se desanimando julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Eis acaso mágoas dura é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Esse próximo cântico, ele é de dízimos e ofertas, e quem trouxe pode estar consagrando ao altar do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, e nós te damos graças porque o Senhor tem sido fiel e a sua palavra vai se cumprir. Nós sabemos, Senhor, que nada passará sem todas as tuas promessas feitas aos teus filhos serem cumpridas. E o melhor de tudo, Senhor, é que no fim nós vamos viver contigo eternamente, Senhor, gozando de toda a tua presença, Senhor. Nós te damos graças por hoje, Senhor. Te damos graças por cada filho teu que te trouxe o dízimo e a sua oferta, Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue abençoando cada um aqui, Senhor, porque nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e que nós dependemos de Ti, Senhor, e sem Ti nós nada somos e nós nada podemos, mas nós esperamos e confiamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso e o Senhor é um Deus de amor e de fidelidade para com as nossas vidas. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Graça e paz, amada igreja. Amém? Para quem não sabe, nós estamos transmitindo o culto ao vivo pelo Facebook. Então, se você entrar no grupo da igreja lá, já compartilha com seus amigos, para a gente alcançar, com a palavra de Deus, muito mais pessoas, né? Que a gente precisa anunciar a Cristo enquanto ainda é tempo. E a gente está muito feliz em Deus por podermos fazer parte desta grande obra. Nós somos limitados, somos falhos, mas Deus é misericordioso e Deus tem sempre um propósito para nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus tem um propósito para todos nós. Meus amados irmãos, o pastor Mauro falou uma coisa muito interessante. Quando ele fala de João, né? João entendeu o princípio de Cristo como Deus. Quando ele inicia lá no primeiro capítulo, quando ele diz enarhelologos no grego, né? A palavra, né? No princípio era o verbo, a palavra. Ele pega o texto lá do Gênesis, do Bereshit bara Elohim, né? Então, João traduz isso para nós, dizendo que Jesus estava lá no princípio da criação de todas as coisas, e ele permanece o mesmo ontem, hoje, e sempre será o nosso Senhor. E essa é a grande mensagem do Evangelho, né? Um Deus que se faz presente em nossas vidas, em Cristo, que morreu e ressuscitou, e hoje nós temos, como diz o apóstolo Paulo, né? Nós temos um representante lá, Lucas, em Atos, ele diz, nós temos um representante humano junto a Deus, né? Ao lado, sentado à direita, à destra de Deus. Jesus Cristo é o representante da raça humana, né? Então ele está conosco. E ele diz que ficará conosco todos os dias até o final dos séculos, né? As crianças estão aí? Já desceram? Não? Manda aqui da frente. Vamos orar pelas crianças. Pelos professores também, para tratar de criança, tem que ter muita oração. Isso. Todos os pequenos. Para a gente orar. Vamos abençoar o cultinho delas também. Cultinho não, é cultão. Isso, cultão das crianças. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus querido, nós pedimos, Deus, a tua bênção especial sobre as nossas crianças. Guarda elas no teu coração. Orienta, Senhor, os professores que sejam instrumentos do Senhor, plantando essa semente, a semente viva e eficaz na vida de cada uma delas, que possa trazer um bom crescimento físico, mental e espiritual. Guarda elas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar, e eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos. Eu vou iniciar uma série de mensagens na Epístola de Paulo aos Romanos, iniciando já no capítulo. Eu vou dizer que não é uma exposição exaustiva, mas a gente vai pegar algumas partes muito importantes para a igreja, através, então, da Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, logo no início, então, da Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, para fazermos a leitura. A palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com efeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos, amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós estamos diante, Senhor, da tua palavra revelada, pedindo, Senhor, a orientação e a direção do teu Espírito Santo para a compreensão da mesma. A tua palavra possa fazer morada no nosso coração, transformando nossas vidas na medida que o Senhor assim deseja.
Nós queremos, Deus, ouvir a tua voz e sermos transformados em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode ser. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve a epístola aos Romanos quando ele está na cidade de Corinto, com um desejo. O apóstolo Paulo era um grande missionário, algo que, como igreja, nós temos que ser. Nós somos representantes de um reino espiritual que tem um único rei, Jesus Cristo. E nós, como representantes, nós somos chamados a anunciar o evangelho. E o apóstolo Paulo, ele fez isso durante muito tempo. E quando ele está em Corinto, ele tem um desejo. O desejo do coração do apóstolo Paulo é ir até a Espanha, levar a palavra de Deus a um grupo de politeísta, de adoradores de divindades, naquela época vivendo na Espanha, celtas, druidas e assim por diante. O apóstolo Paulo queria chegar até a Espanha, que era o extremo do império, uma das partes mais longe do império. E ele tinha esse desejo de chegar até a Espanha. Então ele sabe que para chegar na Espanha ele tem que passar por Roma. E Roma era a capital do império, a deusa Roma. A cidade de Roma era considerada uma deusa. Por isso que os cristãos não eram bem vistos nesse período. Porque num povo onde tem vários deuses, quem tinha um só era ateu. Então os cristãos eram perseguidos porque criam num só Deus. E o apóstolo Paulo, ele sabia que ele tinha que chegar nessa grande cidade de Roma, onde já havia um grupo de cristãos. Como muitas pessoas pensam que Pedro foi o fundador da igreja em Roma, não foi Pedro. Sinto dizer aos nossos queridos irmãos que não foi Pedro. Pedro, quando ele chega em Roma, a igreja já está constituída. E se os irmãos forem acompanhar a história, foi um grupo que saiu lá de Atos, quando a descida do Espírito Santo em Atos, havia pessoas de todo o Império Romano na cidade de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que muitos aceitaram a mensagem dos apóstolos. Pedro lá converte mais de 3.000 pessoas com a sua mensagem. E quando eles voltam para Roma, eles iniciam, então, uma igreja cristã lá. Mas uma igreja ainda incipiente, porque não havia chegado nenhum apóstolo lá. E sabiam quem era o apóstolo Paulo, mas não o conheciam pessoalmente. E o apóstolo Paulo sabia que era uma igreja importante em Roma, que poderia dar a ele o sustento necessário para ele ir até a Espanha. Ele precisava passar por Roma para chegar na Espanha. Então, na cabeça do apóstolo Paulo, ele pensa assim, eu vou chegar lá, os irmãos, vou levar uma mensagem apostólica para ajudar essa igreja a entender quem é Cristo, e com isso eu consigo chegar até a Espanha como desejo dele de evangelizar a Espanha. Bem, o apóstolo Paulo tinha isso na cabeça. Quando ele escreve essa epístola, ele manda essa carta para a igreja com a forma da igreja conhecê-lo, conhecer o seu ministério, conhecer o evangelho que ele prega, conhecer quem é Cristo através da epístola e se preparar para recebê-lo quando ele fosse lá. E o apóstolo Paulo chega em Roma, mas ele chega preso. Quando ele sai de Corinto, ele vai até Jerusalém para levar uma oferta para a igreja que está sendo perseguida nesse período em Jerusalém. E passando em Jerusalém ele é preso e ele é levado a Roma já como prisioneiro. Então ele chega até Roma, ele chega como prisioneiro porque o Espírito Santo, Deus já tinha, inclusive no desejo dele, o Espírito Santo já disse para ele que ele ia ser preso em Jerusalém. E ele vai até Roma já como preso. Mas essa epístola é muito importante para nós como igreja. Os irmãos terem uma ideia, o reverendo Martin Lloyd Jones, ele escreve 13 volumes da exposição dele na epístola de Romanos. Ele leva um ano pregando toda sexta-feira na Catedral de Westminster, no Reino Unido. Durante 12 anos, ele leva para terminar a exposição da epístola aos Romanos. E é uma epístola muito importante para nós. Martinho Lutero se converte lendo a epístola aos Romanos. Martinho Lutero, monge agostiniano, querendo fazer uma reforma na igreja, vendo tudo o que estava acontecendo de errado, ele lendo Romanos, ele entende que a salvação é pela graça mediante a fé. Não em alguma coisa, não em algo que alguém pudesse fazer, mas numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo.
Então, nós vamos iniciar aqui fazendo essa exposição quando o apóstolo Paulo ele inicia dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, se apresentando neste formato de carta, porque uma epístola e uma carta elas têm o mesmo formato, só que a epístola traz um ensinamento doutrinário, diferente de uma carta comum na época. Mas é bem o estilo das cartas que eram escritas na época. E não era mais ou menos, alguns mais velhos, lembra quando a gente era mais jovem, que não tinha celular, não tinha, a gente tinha que escrever carta, né? Levava 3 meses para chegar, 3 meses para a resposta, e às vezes a carta chegava, a pessoa já tinha ido, né? E ficava... Isso aqui não era muito diferente, porque era cavalo, navio, né? Correspondência. Essa era a forma como Paulo queria mandar o conhecimento de Cristo para as igrejas. E não era muito barato. Para os irmãos terem uma ideia, mais ou menos hoje, para escrever uma epístola como a dos romanos, se gastaria, se fosse um de nós, hoje em torno de quase 10 mil reais para escrever uma epístola dessas. Pergaminho, papiro, tudo isso era muito caro. Tinta, então, né? Fora que tinha que, se não tivesse alguém que levasse, tinha que pagar um mensageiro. Alguém, um correio da época para levar. Então não era muito barato, não. Né? E o apóstolo Paulo ele escreve, então, já se apresentando quem é ele, as credenciais dele. Ele diz, Paulo, e já inicia nos dando muitas vezes uma paulada na cabeça, porque a gente muitas vezes acha que nós somos líderes sem ser servo. Não existe líder que não é servo. E aqui é interessante que o termo grego usado para servo aqui não é servo, é escravo. Doulos no grego é alguém que se coloca como escravo. E havia algumas formas da pessoa se tornar escravo. Perdendo em guerra, entregando as armas e se entregando, se tornando então subserviente ao seu dominador. Ou por uma dívida, a pessoa contraía uma dívida e para pagar essa dívida ela se escravizava. E muito comum na época, principalmente no Império Romano, entregava os filhos para se tornarem escravos até pagar a sua dívida. Então, o pai contraía uma dívida, não conseguia pagar, entregava os filhos para pagar essa dívida. Era muito comum na época. Então, servo aqui é a pessoa que não tem mais domínio próprio. Ela não pode mais ter desejo próprio. O seu desejo está no seu Senhor. A sua vontade está cativa ao seu Senhor, mas doulos aqui é uma entrega voluntária. É o guerreiro que entregou as armas do combate e se rendeu ao seu Senhor. Quando o apóstolo Paulo coloca servo, ele está falando desse tipo de servo. De escravo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele inicia dizendo, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Sem vontade própria. E isso muitas vezes, a gente refletindo sobre esse texto, a gente pensa o seguinte, se Paulo, que é um grande líder, se coloca como escravo de Jesus Cristo, quem sou eu, muitas vezes, para achar que sou a melhor bolacha do pacotinho? E Jesus deixa um exemplo, né? Quando ele vai lavar os pés dos apóstolos, ele diz, aquele que quer ser líder, que seja servo. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. E ele dá o exemplo. E Paulo entende isso e diz, eu sou escravo de Jesus Cristo. A minha vontade agora pertence ao meu Senhor. A minha vontade pertence a Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa. Façai tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes as pessoas vão para um lugar e pensam o seguinte, não, eu vou deixar Jesus Cristo ali naquele cantinho, porque agora eu vou viver a minha vida. Isso não funciona. Quando você se coloca como servo do Senhor em todas as coisas e todas as áreas de sua vida, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, tudo que você fizer deve refletir o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que ele era manso de coração. Ele foi crucificado e a palavra dele na cruz é, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E é esse tipo de servidão do exemplo de Cristo que o apóstolo Paulo pega e traz para ele mesmo. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo.
Jesus pega esse nome apóstolo para designar os seus principais seguidores. Então havia uma diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo era um grupo grande de seguidores que muitas vezes estavam ao redor de Jesus para receber alguma bênção, receber algum milagre, ser alimentado como aqueles 5.000 lá no Sermão do Monte. Muitos estavam ali com algum objetivo, mas os apóstolos foram aqueles escolhidos do grupo para se tornarem mais perto. E tinha um deles chamado Judas Iscariotes, que foi o que traiu. Então, quando você tem alguma oposição no seu trabalho, na escola, não se preocupe, Jesus teve 10%. Ele tinha 12 apóstolos e um o traiu. É um número alto, em porcentagem alta. Mas o apóstolo Paulo, ele pega esse termo apóstolo que Jesus usa para esses 12, que na época, antes de Cristo, era um mensageiro, um missionário, alguém designado por um rei, por uma autoridade, que ele encaminhava essa pessoa com a autoridade de representar o rei. Isso era o apóstolo na época, antes de Jesus. Era o termo que era usado, era isso, para designar esse mensageiro, esse missionário, que embarcava nos navios, com autorização do rei, ia representar o rei em alguma informação ou em algum ato oficial. Quando isso começou a se tornar comum, passou a designar o dono do navio, da embarcação. Ele se tornava, então, o apóstolo encarregado, não apenas o mensageiro, mas o seu barco é como representante do rei. Jesus pega esse termo para designar, então, os 12 como enviados, como missionários, como apóstolos. E é interessante que a gente olha que os 12 apóstolos, depois quando morre Judas, eles precisam escolher um substituto. Está lá em Atos. Então eles jogam a sorte e a sorte cai sobre Matias. Mas havia uma questão muito importante para designar um apóstolo. Está lá em Atos, logo no comecinho. Diz assim, tem que ser um do nosso grupo que tenha convivido com Jesus, aprendido com Jesus, daquele grupo maior, que estavam lá no cenáculo, e que tivessem visto Cristo ressurreto. Então, por isso que não existe mais apóstolo hoje, apesar de que a gente entra em YouTube, essas coisas, a gente vê lá, apóstolo fulano de tal, que não aprenderam o que é ser servo. Sabe por que não aprenderam? Porque antigamente era só pastor. Depois tinha pastor e bispo. Depois tinha pastor, presbítero e bispo. Depois tinha pastor, presbítero, bispo e arcanjo. Já tem arcanjo. Patriarca, já tem patriarca. Apóstolo, já tem apóstolo. Sabe, cada um quer ser maior do que o outro. Só que, desses que a gente vê no YouTube, na TV aí, nenhum deles viu Cristo ressurreto. Isso era uma designação para ser apóstolo, ter visto Cristo ressuscitado, tendo convívio com Cristo ressuscitado. Paulo teve no caminho de Damasco, quando ele encontra Cristo no caminho de Damasco, e depois que ele recupera a visão, pela imposição de mãos de Ananias, o apóstolo Paulo vai para o deserto e passa 3 anos com Jesus. E ele mesmo diz lá na Epístola aos Coríntios, que eu li na ceia, 2 semanas atrás. Semana passada. Ele mesmo, ele diz, eu recebi do Senhor, nesses 3 anos que ele estava na Arábia. Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo pode ser chamado, sim, de apóstolo. Quando João morre, depois que ele escreve o Apocalipse na ilha de Patmos, que ele sai da ilha de Patmos e se torna pastor em Éfeso, o velhinho, já ancião, João, quando ele morre, acaba o movimento apostólico. A partir dali, nenhum dos pais da igreja, nenhum, Clemente de Roma, que foi sucessor de Pedro, e tantos outros, nenhum deles se chamou mais apóstolo. Começou a surgir agora há pouco. Porque não bastava mais ser pastor, nem
nem arcanjo, agora eu sou apóstolo. Então o apóstolo Paulo, ele não ensinou para esses caras que apóstolo tem que ser servo. Não é porque ele é melhor ou maior, ele é servo. Ele é um escravo do Senhor Jesus. E aí ele diz que ele é chamado para ser apóstolo com um objetivo. Ele é separado, e é importante a gente entender que esse separado é santo. Ágios, no grego, é santo. Santo é alguém que foi separado para servir a Deus como oferta a Deus. Isso é ser santo. Então, quando o apóstolo diz separado para o Evangelho de Deus, ele está dizendo que ele está anunciando uma boas novas, que é isso que quer dizer o Evangelho, né? O Evangelho é boas novas, o Evangelho, no grego, é boas novas, mas uma boas novas de Deus. Não é qualquer boas novas, você vai receber um prêmio. Você vai ser você vai ser muito. Esse tipo de boas novas é o Evangelho, é boas novas de Deus. Algo que era novidade, algo que Deus revelou para algumas pessoas especiais chamadas apóstolos. Então eles tinham autoridade, como apóstolos, de pegar todos os escritos do Antigo Testamento, na época, porque não havia o Novo Testamento, pegar todos esses escritos e trazer a interpretação correta sobre isso. Por isso que ele diz que esse evangelho é de Deus. Que é o mesmo evangelho que nós pregamos hoje. O evangelho salvador e transformador. E ele vai até o versículo 2. Eu quero tentar chegar até o 7. Espero em Deus que eu consiga. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Ele está olhando para o Antigo Testamento e está dizendo assim, Deus tem um propósito, Deus tem um plano pré-estabelecido, Deus nunca é pego de surpresa, todas as coisas acontecem com um objetivo, e esse objetivo foi anunciado pelos profetas. E depois ele vai conduzir o seu leitor a Cristo. Lembrando que ele está escrevendo para uma igreja que ainda não tinha conhecimento pleno do que é ser igreja. E ele está introduzindo agora o que é esse conhecimento de Cristo. Por isso que depois ele vai falar do pecado, de como o homem ofendeu a Deus, como a natureza humana ofende a Deus, pecaminosa, caída. E ele está dizendo que todos os profetas do Antigo Testamento, tudo o que acontecia no Antigo Testamento tinha um objetivo: apresentar o Evangelho de Deus, o propósito de Deus para a humanidade. Os rituais do templo apontavam para Cristo. As cerimônias apontavam para Cristo. Nós vimos semana passada o sangue derramado, o sangue nos umbrais, nas portas, né? Pastor Mauro falou isso. Na saída, na Páscoa, né? Na saída do povo do Egito, apontava para Cristo. Tudo, desde o Gênesis até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, tudo aquilo aponta para uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que João Batista é chamado de a voz que clama no deserto, anunciai, endireitai os caminhos do Senhor. Tudo isso aponta para Jesus. E é isso que Paulo está tentando conduzir a igreja. E parece que hoje as pessoas não entenderam ainda isso. Que a mensagem cristã é a cruz. A mensagem cristã é a salvação na pessoa de Jesus, na obra redentora de Cristo na cruz. Não porque a pessoa é bonita, ou fala bem, ou tem muito dinheiro. Isso não importa. A mensagem é Cristo crucificado. Na cruz ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele dizia, esse é o evangelho de Jesus Cristo. Na época ele está dizendo o evangelho de Deus, porque o fim é o mesmo, resgatar o homem de sua condição morta diante de Deus. Mortos nos delitos e pecados. A salvação é a mesma. O jeito mudou um pouquinho, mas a salvação é a mesma. A fé em Cristo Jesus.
E aí ele vai dizer assim, o qual foi por outrora, então, prometido por intermédio dos seus santos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho. Agora ele apresenta Cristo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele está dizendo que Jesus nasceu como homem, mas alguém que já havia sido prometido, anunciado pelos profetas, da descendência do grande rei Davi. Aí as pessoas, já vi vários comentários assim, não, mas Jesus era filho de Maria e não de José. José era descendente de Davi, mas esquecem que Maria também era descendente de Davi. Tanto José como Maria. E na cultura judaica, um filho, mesmo adotivo, ele era considerado filho legítimo. É como hoje. Né? Nós temos, lá em Passo Fundo, lá, gente que adotou, né, uma criança e a lei vê a criança como filho legítimo. Não era diferente. Então, quando dizem, é tentar argumentar num argumento que não existe, porque Jesus era descendente de Davi, de qualquer maneira. Tanto por Maria, como por José, como filho adotivo. Então, ele introduz isso, da descendência de Davi. Foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade. Quer dizer, esse poder segundo o Espírito de Santidade quer dizer Jesus foi perfeito em todos os seus caminhos, nunca pecou. Por isso que ele é chamado de Espírito de Santidade, porque Jesus nunca pecou. Desde o seu nascimento até a sua morte, como homem, ele nunca cometeu pecado. E eu falei isso na ceia. Quando Jesus nasceu, o cordeiro era retirado de sua mãe. Quando a pessoa que fosse o dono do animal visse que aquele cordeiro ele era perfeito e sem mancha, ele não colocava o animal no chão. Ele colocava em volta de panos e colocava na manjedoura. A manjedoura não é aquele coxo não era só aquele coxo onde os animais comiam. Tinha uma parte separada, que era limpa, que eles colocavam esse cordeiro porque ele precisava crescer sem mancha, puro, para o sacrifício. Então, quando Jesus nasce, ele é envolto nesse pano e colocado nesse mesmo local, já prefigurando a crucificação, a morte de Jesus. Como cordeiro sem mancha que vai para o sacrifício. E esse espírito de santidade, de separação, já estava em Cristo. Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lembra que o apóstolo Paulo disse que ele era escravo. Agora ele diz assim, mesmo Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ou seja, a minha escravidão é sobre ele. É dele. Eu sou escravo dele. Desse Senhor, Jesus Cristo. Por intermédio de quem? E aí ele vai apresentar algumas coisas que nós, como igreja, temos. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Então tem duas coisas aqui. Graça, né? Essa graça é o favor imerecido de Deus. Né? Nós não merecemos, não é o que nós fizemos, mas quem nós somos. Deus não olha para nós pelos nossos bens, pela nossa beleza, por aquilo que a gente faz, mas Ele olha para nós por quem nós somos em Cristo. Então eu costumo dizer que as adversidades que nos atingem, e todos nós nesse mundo passamos por muitas adversidades. Nós vindo para cá, deu um estrago nos 2 carros. A gente passa por transtornos, por dificuldades. Alguns mais, outros menos. E tem situações que parece que o diabo nos escolhe para tentar acabar com a gente. Né? Parece que o mundo se volta contra a gente. Mas não esqueçam que sempre tem um propósito de Deus. Nós somos como um metal precioso. Por exemplo, o ouro. O ouro é tirado da terra com toda aquela impureza. Vai no garimpeiro lá, tira, ou na bateia, ou cavando, tira o ouro.
lava, né? O ouro fica lá. Ele é pesado e depois ele passa por um fogo muito forte. Quanto mais forte o calor do fogo, mais as impurezas vão saindo. Quanto mais quente, mais a impureza sai. O ouro vai se purificando. A tal ponto de refletir a imagem do ourive. O que isso quer dizer? Na nossa vida, as situações difíceis, as mais complicadas que sejam. E olha que eu já vi gente morrendo de câncer e clamando ao Senhor. E louvando ao Senhor no hospital. Por mais difícil que seja, quando Deus olha de cima, Ele vê a imagem de Cristo em mim e em você. Quando nós passamos por esse fogo da aflição, que não é para nos destruir, mas para nos purificar. Essa é a beleza do Evangelho de Deus. Então, por intermédio de quem nós temos a graça, e essa graça é esse favor imerecido, que é nos aperfeiçoando, nos tornando santos, separados, e aí ele vai falar isso depois, e apostolado. Então ele está dizendo que nós, como igreja, temos uma missão, como representantes desse rei, desse Senhor. Nós temos um propósito de Deus em nossa vida, que é anunciar o mesmo Evangelho de Deus, só que agora o Evangelho de Cristo. De que forma nós anunciamos? Tem gente que diz assim, pastor, eu não sei falar, não precisa. Se você tiver uma vida correta, num mundo pecador, se tornando sal e luz, não se acende uma lamparina, diz Jesus, e coloca embaixo se coloca no velador para que todo mundo veja a sua luz. Assim é a igreja do Senhor. Assim deve ser nós. Que as pessoas vejam em nós as marcas de Cristo. Vejam em nós a imagem de Cristo. Nas nossas atitudes. Se necessário for, por nossas palavras. Se necessário for, falando. Mas que a nossa vida seja o apostolado de Jesus Cristo em nós. Como missionários. Como representantes desse reino. Agentes do reino. Eu vou iniciar um trabalho aqui chamado Embaixadores do Rei. Os irmãos já viram aqui, já aconteceu. Nós vamos iniciar esse trabalho. A igreja é o embaixador do Senhor Jesus. Aí mais. E ele diz assim, apostolado, né? Graça e apostolado por amor do seu nome. Porque Cristo faz isso em nossas vidas, por amor no nome dele. Para que ao nome do Senhor Jesus, lá, Filipenses 2, se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. Graça e apostolado em amor, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Não é obediência por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sei. Mas é muito mais. É uma obediência por fé. No concílio de um finado pastor amigo meu, pastor Quirino, né? Baita homem de Deus. Acho que eles não chegavam 1,5 metro. Ele pregava para 300 pessoas sem microfone. No concílio dele, quando ele foi ordenado pastor, que faz o concílio, se os irmãos não sabem, é uma sabatina, que no meu caso durou 4 horas. Na Pioneira. 4 horas. Pastor Quirino, quando perguntaram o que é fé, ele deveria ele deveria responder o que está lá em Hebreus 11. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera, as certezas que não se veem. Ele deveria responder isso. Ele sabia o endereço, mas não sabia o versículo. Daí ele responde assim, fé é um pulo no escuro. Foi aprovado. Porque fé é isso. A fé que se vê não é fé. A fé que se vê não é fé. E a igreja precisa aprender a se mover por fé. Não tenho dinheiro para construir ali a quadra? Vamos começar a orar e trabalhar por fé.
Porque Deus é o Senhor do ouro e da prata. É Ele que conduz a igreja, Ele é o Senhor da igreja, não sou eu, não é a diretoria, não é a liderança. É o Senhor Jesus, é o cabeça da igreja, nós somos apenas instrumento dele. É isso que ele está querendo ensinar aqui. Ele está dizendo isso, é obediência por fé entre todos da igreja, que ele está falando dos gentios. Gentios é uma forma pejorativa que o apóstolo Paulo já inclui, porque os judeus viam os outros pelas costas, por isso que é chamado de gentios. Cujo nome, no número também sois vós, chamados para serdes de Jesus. Nós estamos aqui porque nós somos chamados para ser dele. Com uma única palavra. Doulos, escravos, servos. Nós somos livres para sermos escravos de Jesus. Nós somos livres para sermos escravos de Jesus. Na verdade, meus amados irmãos, Martinho Lutero dizia assim: o homem, ele é uma besta, uma mula, né? Dizer assim, uma besta. Ou ele é montado por Satanás ou por Cristo. Mas nesse mundo não existe ficar no meio termo. Ou você obedece a Deus em Cristo, ou você obedece ao diabo. Não tem como ficar isento. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Vocês também são chamados para ser de Jesus. E o 7, para encerrar. A todos os amados de Deus. Agora ele chama a igreja, porque ele antes tinha falado que o apostolado em amor, né, pela graça em amor. Ele diz a todos agora, todos unidos, amados de Deus. Aqui estáis em Águas de Chapecó, quem está assistindo em casa. Nessa cidade aqui é Águas de Chapecó. Uma linda cidade, podem vir morar aqui, né, vir na igreja aqui, vai ser bem recebido. Amados que estáis em Águas de Chapecó, chamados para serdes separados, santificados, para serem ágios. Né? Ágios é esse termo santos, que ele é uma coisa que ela é consagrada. Então, quando você aceita Cristo, você é consagrado a Deus. Você é propriedade de Deus. Né? Você é propriedade de Deus. Como diz lá em Efésios, né? capítulo 1, versículo 14. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa entrada no céu. Quando nós aceitamos Cristo, nós temos uma marca de propriedade, como diz lá em 1 Pedro, propriedade real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz. Graça e paz é o cumprimento do apóstolo Paulo. Ele que inicia, a gente, como igreja, a gente continua. Da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa paz que ele está falando aqui, não é a paz que o mundo prega. Não é uma paz que é ausência de conflito ou ausência de guerra. A paz aqui é o shalom de Deus. O shalom de Deus é uma paz em meio às lutas. É uma paz em meio à dificuldade, porque você não está sozinho. Jesus diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É essa paz que ele está falando aqui. É a paz que excede todo o entendimento, que o mundo não compreende. Porque mesmo nas lutas, nas adversidades, a gente pode se alegrar no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias. Não quer dizer que você não vai chorar. Não quer dizer que muitas vezes você não vai cair de joelhos e dizer, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Que Deus nos dê essa orientação. Isso foi só o começo, introdução à nossa exposição do apóstolo, da epístola aos Romanos. Então que Deus nos abençoe, que a gente aprenda a viver assim, como o apóstolo Paulo inicia, nos chamando a ser servos,
nos chamando a ser escravos do Senhor Jesus. Que a nossa vontade esteja cativa aos pés do Senhor. Dizendo, Senhor, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Como o apóstolo Paulo teve coragem de dizer. Por que coragem? Porque no mundo de hoje é difícil. Qual de nós pode dizer, você quer seguir a Cristo? Siga a mim. Qual de nós pode dizer isso? O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isso o apóstolo Paulo disse. E é assim que nós temos que ser. Na escola, no trabalho, na família, na igreja. É fácil ser crente dentro da igreja, né? É fácil. Mas a gente precisa ser representante lá fora. Onde a gente está. Onde a gente está. E vai receber oposição, porque as trevas se levantam contra os filhos da luz. Os filhos do diabo se levantam contra os filhos da luz. Quem não já passou por isso? Mas as trevas nunca prevalecerão sobre a luz. Aqui pode estar tudo escuro. Se eu vier com alguém com uma luzinha aqui, já você foi às trevas. Assim é a nossa vida. Diante desse mundo tão difícil, tão conturbado. Que a gente possa entender esse shalom, essa paz que excede todo o entendimento. Amém? Quem está em casa, pode encerrar aí. Deus abençoe. Mantenha a sua vida aos pés de Jesus, que vale a pena. Vamos ficar em pé para a gente encerrar o culto dessa noite? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, amado Deus. Porque o Senhor tem nos trazido até aqui em segurança.